Vamos lá, gente, nosso quarto bloco. A gente já viu algumas opções diferentes de DNS que a gente costuma ver aí no Windows Server 2003, né? Algumas opções avançadas que a gente pode fazer, a parte de aging. E agora nós vamos para o basicão, que é o que você pode fazer no dia a dia. Então, para relembrar rapidamente aí, DHCP serve para atribuição e distribuição dinâmica de endereço pela rede. Ele te traz a facilidade de administração, porque você não precisa ter um IP fixo para cada máquina, né? Funciona como cliente-servidor. E aí tem o conceito do escopo de DNS, ou de DHCP, perdão, né? DHCP, a gente vai fazer uma atribuição de determinado escopo, tá? A gente viu no DNS as opções avançadas, como é que ficam os resource records, mas na prática, quem atualiza esses registros acaba sendo o DHCP. Por quê? Porque na sua rede, na grande maioria dos casos, os seus micros vão receber endereços dinâmicos. Beleza? Então tá. DNS configurado, vamos para o DHCP. A gente tem um escopo que vai ser o conjunto de configurações que são aplicáveis àqueles clientes DHCP que a gente tem, né? Você tem o conceito de superescopo, que é um conjunto de determinados escopos, e você tem o tempo de lease. Você se lembra, na nossa aula de serviços IP, que quando um endereço de rede é atribuído por DHCP, esse endereço de rede tem prazo de validade. Beleza? Então, esse prazo de validade é configurável por você, cara pálida, na hora que você criar as configurações do seu escopo lá na rede. Então, para lembrar, como a gente já conversou no início da aula, assim como o DNS, o DHCP também não é instalado na instalação default, apesar de ser um serviço padrão, tá? Você faz a instalação dele naquela marcaçãozinha que a gente fez lá nos recursos de Windows, e depois que você fizer a instalação dele, você faz a autorização daquele servidor para evitar que um servidor de DHCP maroto, um servidor de DHCP falso, distribua informações falsas na sua rede, tá? Você pode fazer com que essa autorização seja automática, mas normalmente, por motivo de segurança, você faz essa atualização manualmente, beleza? Vamos lá. Depois da instalação, você vai configurar um ou mais escopos de DHCP. O escopo é o que diz aí no seu slide. Ele é aquele conjunto de configurações que vai ser aplicável a um determinado cliente. Então, quando você tem um escopo, você vai setar essas informações aí sobre cada um do escopo que você tem. Mas, professor Rodrigo, eu posso ter mais de um escopo na mesma rede? Pode, exatamente. E, aliás, é até interessante que você tenha mais de um escopo para você ter mais controlabilidade na sua rede. Vou te dar um exemplo. Se você configurar que as máquinas do segundo andar vão sempre receber uma faixa de IP específica e as máquinas do andar de cima ou de baixo vão receber outros IPs, na hora que você recebe um problema na sua rede para resolver, você tem uma noção bem clara de onde está localizada aquela máquina. E quando eu digo um problema de rede, pode ser um problema de conectividade, pode ser um problema de vírus, né? Uma máquina que está com conexão intermitente, uma máquina que está tentando atacar as demais, e assim sucessivamente. Então, se eu configuro escopos diferentes, fazendo algumas separações lógicas, isso me ajuda lá na frente, na hora de resolver problemas. Então, quando você configura o escopo, todas essas informações que você está vendo no seu slide aí, ó, você vai dar uma descrição para determinado escopo,
você vai dizer qual é o endereço IP e qual é o endereço IP de início e de término da sua rede, desse escopo de DHCP que você vai ter. Isso é, você tem uma subrede, mas não necessariamente você quer ou você precisa que o seu servidor de DHCP ocupe toda a subrede com o seu escopo. Você pode configurar só um pedacinho, tá? Você configura qual é a máscara de subrede daquela rede. Você pode setar eventuais exclusões, tá? Naquele escopo de DHCP que você criou. E você pode setar a duração do seu lease. Isso é, quanto tempo o seu endereço IP vai ficar atribuído para aquela máquina que solicitou. Tá beleza? Bom, quais são as estratégias básicas para você definir qual é o tamanho do seu escopo ou qual é o range de DHCP que você está setando? Na verdade, você pode permitir toda a subrede, isso é, você diz que todo mundo vai usar DHCP e fazer exclusão para os endereços estáticos que você tem na rede. Você pode dizer o seguinte, olha, toda a minha subrede está abrangida pelo escopo, mas a exclusão do servidor, por exemplo, de correio e do servidor web, esses aqui têm hiperfixos. Então, esses dois endereços aqui, a gente não vai distribuir endereços dinâmicos DHCP para eles. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso dizer o seguinte, olha, eu já tenho uma série de máquinas configuradas estaticamente na minha rede. Essa série de máquinas está usando a faixa de IP até tanto. Então, vou configurar o meu DHCP para usar só o restante do escopo. Só o restante da minha subrede que não está usada. Beleza? Então, a parte de exclusão serve exatamente para isso, né? É um endereço IP que está dentro do seu escopo, mas que por algum motivo qualquer você não quer que ele tenha atribuição dinâmica. Ok? Você diz que o endereço IP já está dentro daquele escopo, mas que você vai atribuí-lo estaticamente a uma determinada máquina. Beleza? Beleza. Aqui, ó, quando você começa a criar, a gente vai ver na prática daqui a pouquinho na nossa VM, ele te pede o range do escopo e a máscara de subrede. Você pode setar uma determinada exclusão, pode ser um endereço IP ou uma faixa dentro do escopo, tá? Você pode definir o tempo de lease, né, como a gente conversou, isso é, o tempo que o seu endereço vai ficar atribuído varia, tanto de horas ou dias, tá? Qual é o tempo padrão? O tempo padrão é 8 dias, que é quando você cria um escopo novo, o que o seu DHCP vai te montar lá, tá? E o escopo também deve ser ativado antes que o DHCP possa começar a distribuir. Beleza? Aqui você configura qual é o seu lease, tá? A duração do seu lease, quantos dias, quantas horas ou até minutos, se você quiser. É plenamente configurável isso aqui. E depois você tem o seu escopo criado, tá? Vamos lá para a nossa maquininha virtual, tá? Opa, errei. Beleza, agora sim. Vamos sair do DNS, né, que a gente já terminou. Vamos lá nas ferramentas administrativas de novo. Tudo que você precisa para administrar, lembre-se, vai estar sempre aqui. Nesse caso, eu quero o DHCP. Então, entramos no DHCP aqui, ó. O nosso servidor Bear tem um escopo que eu tinha criado de exemplo para vocês, que é o escopo de aulas de EAD. Olha só. Eu entrando nas propriedades dele, eu tenho o nome do escopo, né? Olha só, o meu escopo criado como exemplo
não está usando toda a subrede, tá vendo? A subrede tem máscara 24 ou final 0, né, uma classe C completa, mas eu estou dizendo que o meu escopo DHCP só vai distribuir endereço de 200 até 250, beleza? Aqui, logo embaixo, eu tenho a minha duração de lease. Olha só, eu posso fazer dias, horas e minutos plenamente configurável. Então eu quero dizer que não, que o meu lease vai ter só um dia, tá? Ou nenhum dia, 2 horas. Aí fica meu critério. O que costuma acontecer numa rede onde você não tem muita mudança de máquinas? Digamos assim, você tem a sua empresa e normalmente na sua empresa as pessoas usam desktops. Então, são máquinas que normalmente estão na empresa e que normalmente permanecem com o mesmo nome durante longo período. Então, essas máquinas, você pode setar um lease de duração um pouco maior, tá? Às vezes o pessoal seta até com 30 dias, beleza? No DNS, aqui ó, eu digo que o DNS vai ser atualizado dinamicamente conforme uma nova máquina entrar na minha rede de DHCP. Tá beleza? Então, para a gente fazer junto, vamos criar um novo escopo aqui, ó. Eu clico aqui no servidor e posso criar um novo escopo, um super escopo, que é, na verdade, um conjunto de escopos, como a gente viu no conceito lá, ou um escopo de multicast, tá? Que é um escopo criado exatamente para uso com multicast. E aí, beleza. Eu vou fazer um novo escopo aqui, ó, e digo que é aula 10 de redes. Olha só. Beleza? Estou dando um nome de batismo para o nosso escopo. Nosso escopo foi batizado. Aqui eu vou dizer qual é o range de endereço IP que esse outro escopo vai distribuir, tá? Vou dizer, tá? Ponto. Tá? Ponto 200, ponto qualquer coisa, tá? E ponto 100 aqui no final, tá? Endereço de início e de final do seu lease. Aqui, você diz qual é a máscara de subrede embaixo da sua rede, vamos deixar assim que é o comum, tá? Aqui, eu posso adicionar uma exclusão se eu quiser, tá? Isso é, se eu quiser que um pedaço dos endereços não seja atribuído dentro desse escopo, eu posso também, tá? Eu faço uma exclusão de fornecimento. Seleciono para esse escopo qual vai ser o lease, né? Deixar o padrão de 8 dias aqui. E posso configurar opções avançadas para isso. A gente não vai fazer isso agora. Eu quero fazer depois. Beleza. Criamos um novo escopo. Tá vendo? Escopo com qual é os endereços que eu tenho, né? Aqui eu não vou ter nenhum lease ainda, porque nenhuma máquina solicitou um endereço. Não tem nenhuma reserva e ainda não setei as opções. Beleza? Vamos voltar para o nosso slide lá. Voltamos para o slide. Beleza. A gente pode fazer uma reserva, né, dizendo que determinado endereço vai ser sempre atribuído para um host particular, tá? A reserva é diferente da exclusão. Olha só, no caso de reserva, eu estou dizendo que o meu DHCP vai atribuir o mesmo endereço para uma máquina. No caso de exclusão, eu estou dizendo que eu não vou distribuir o endereço DHCP. Tá vendo? Há uma diferença de conceitos aí. Onde é que eu vejo a parte de reserva? Lá no nosso DHCP também. Vamos lá.
voltando, aqui no escopo, ó, eu já tinha criado uma reserva. Tá vendo? Eu estou dizendo que o SRV aplique que tem um endereço MAC XPTO, tá? Vai sempre receber esse endereço de rede que está aqui, tá? E aqui também posso setar uma opção diferente no caso de DNS para ele, caso eu não queira que ele atualize os registros de zona forward e de zona reversa, beleza? Beleza. Vamos criar uma reserva aqui no nosso novo escopo que a gente acabou de criar. Eu vou dizer que o servidor de correio, né? Estou dizendo um nome para ele. Atribuo um endereço MAC qualquer e digo que servidor de correio. Se eu tentar colocar uma reserva fora do escopo, ele ainda assim me dá. Beleza? Por quê? Porque você está reservando, então ele não está confirmando que, né, vai te fornecer diferente. Ok? Mas lembrem da diferença de conceito. Reserva é diferente de exclusão. Exclusão, ele não fornece o endereço IP para aquele endereço. Reserva, ele vai fornecer sempre aquele endereço IP para esse endereço MAC. Beleza? Vamos lá. Voltando para a nossa aula. Tem a questão que a gente já viu lá na prática de superescopos e escopos de multicast, né? Superescopo, já disse aí para vocês, ele agrega múltiplos escopos em um único escopo lógico. E os escopos de multicast servem para atribuição de endereços multicast quando assim for necessário. Tá bom? Ele tem algumas, né, entradas a mais, né? Que você vai ter, na verdade, um time to live de multicast aí, né? Você tem um TTL, com o mesmo conceito de TTL que você tem no IP aí, para você ter um escopo de multicast. É a única diferença em termos de configuração na hora de você criar um escopo novo. Tá bom? A grande vantagem de DHCP, você pode configurar opções no seu DHCP para atribuir várias outras coisas via DHCP. O que é o mais comum? Quando um host faz uma requisição DHCP, além de receber o endereço IP, ele já recebe outras informações, como, por exemplo, um endereço de servidor de nomes, ou endereço de servidor DNS. Tá? Outras opções podem ser configuradas lá no seu DHCP. A gente vai ver essas opções básicas já no próximo bloco. Beleza? Até já já.